Tudo na nossa vida nós somos só escrituristas, por assim dizer. Por exemplo, se a gente quiser ter acesso à doutrina que Sócrates ensinou, né? Faz de conta que você quer adotar o platonismo, você está virando fã de Sócrates, fã de Platão, né? Você quer adotar essa doutrina desses filósofos gregos antigos, ou você simplesmente quer estudar o que eles ensinaram, talvez para fazer uma tese de dissertação aí na sua faculdade, alguma coisa assim. O que você vai ter de fonte, né, de ensino para você estudar e chegar a fundo na doutrina que Sócrates ensinou? Obviamente, você só vai ter fontes escritas. Você não vai ter um vídeo que Sócrates fez na época, porque não existia vídeo. Você não vai ter um áudio que Sócrates fez na época, não existia áudio, não existia computador, não existia filmador, não existia nada disso. Então a única fonte que você vai ter para você chegar à doutrina que foi ensinada originalmente por Sócrates é fontes escritas, ou seja, aquilo que Sócrates disse foi escrito por seus discípulos, né, no caso Platão, e também por Aristóteles, que era discípulo de Platão, e assim a doutrina socrática foi passada adiante de geração para geração. Então a doutrina de Sócrates se encontra preservada por escrito, né, nos escritos de seus discípulos. Da mesma forma, como que a gente vai chegar ao ensino que Jesus passou e quando ele estava vivo? Jesus não escreveu nada, mas a gente pode chegar às doutrinas que Jesus escreveu, que Jesus ensinou através daquilo que escreveram, né, que os seus discípulos, que os seus apóstolos escreveram na Sagrada Escritura. A gente tem os evangelhos e tem as epístolas apostólicas doutrinárias. Então, a gente tem fontes escritas para chegar à doutrina de Platão e a gente tem fontes escritas para chegar à doutrina de Jesus, a doutrina do Novo Testamento, a doutrina bíblica. Agora, vamos supor que você queira deixar de lado aquilo que foi escrito, né, sobre Sócrates, aquilo que foi escrito por Platão, aquilo que foi escrito por esses filósofos gregos, que é o exemplo que eu estou dando aqui, e você queira seguir apenas tradições orais que não foram escritas em lugar nenhum. Você teria alguma tradição oral sobre Sócrates? Né? Você teria alguma coisa que se preservou somente oralmente e que não foi passada por escrito e que supostamente foi transmitido de geração após geração, né, por uma linha sucessória de discípulos de Sócrates? Claro que não, você não tem isso. Se você quer chegar à doutrina que Platão ensinou, à doutrina que Sócrates ensinou, você vai ter que ver fontes escritas, aquilo que os seus discípulos escreveram sobre eles. Você não vai, se você, por exemplo, está fazendo uma tese de dissertação na sua faculdade sobre a doutrina de Platão, e você vai falar que chegou aos seus ouvidos que uma certa vez Platão ensinou certa coisa, só que não tem nenhum livro de Platão isso, não tem nenhum livro de Platão, não tem nenhum livro que escreveram sobre Platão, nenhum discípulo de Platão escreveu sobre isso, simplesmente você quer dizer que chegou aos seus ouvidos por tradição oral. Aquilo que você está dizendo teria validade, teria autenticidade, teria relevância? É evidente que não. Por quê? Porque a única fonte confiável, né, que se conservou, que se preservou com o passar do tempo, foram fontes escritas. Você não tem nada que não seja fontes escritas. Eu repito, se você tivesse como filmar na época alguma coisa que o Platão disse, né, se você tivesse algum outro tipo de fonte além da escrita para a antiguidade, você poderia usar esses vídeos de Platão e falar, ó, tá aqui, ó, Platão ensinou isso daqui, tá aqui gravado em vídeo, mas você tem isso? Não. A única forma de passar adiante o conteúdo da antiguidade que se preservasse com o passar dos tempos era fontes escritas. Né? O discurso oral, por si só, ele não tem validade se ele não for passado por escrito. Porque a tendência de todo discurso oral é, com o tempo, ele ser esquecido ou ser modificado, passar por acréscimos, passar por alteração. Enfim, é como se fosse um telefone sem fio. Se você já brincou de telefone sem fio, você já sabe como funciona a coisa. Né? Se o discurso ele não for passado por escrito, ele não se preserva com o tempo. É assim com o exemplo de Platão, é assim também com o exemplo da Sagrada Escritura. A doutrina que Jesus ensinou, ela só foi preservada porque ela foi passada por escrito. Se a gente não tivesse nada do que foi escrito, né, se todas as fontes escritas fossem aniquiladas, se a gente não tivesse nenhum exemplar da Escritura e nem dos pais da igreja, o que a gente saberia que Jesus ensinou? Né? Nada. A gente não teria acesso ao que foi ensinado. Então, o princípio é que a única forma de uma doutrina, de um ensinamento, de alguma coisa que alguém disse da antiguidade ser preservada com o passar do tempo, passa séculos e mais séculos, milênios e mais milênios, e mesmo assim essa doutrina ser preservada é através daquilo que foi passado, que foi transmitido por escrito.
né? Aquilo que é dito apenas oralmente, se você não for dito, se você não for passado por escrito, você não vai ficar sabendo o que foi dito apenas oralmente. Você vai saber apenas aquilo que foi dito oralmente, mas que foi registrado por escrito, né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo hipotético aqui de Abraão, né? O que você sabe sobre Abraão? Você só sabe aquilo que escreveram sobre Abraão, né? Aquilo que os escritores bíblicos escreveram sobre Abraão, a gente sabe. Agora, tira a Bíblia de fora, tira todo o Antigo Testamento de fora, tudo aquilo que os escritores bíblicos escreveram de Abraão, esquece. Finge que, vamos fazer de conta que nada tivesse sido escrito sobre Abraão. O que você saberia sobre Abraão, né? Obviamente a resposta é nada, porque não existe nenhuma tradição oral não escrita que fora das escrituras que se preservou sobre Abraão. Então a gente tem acesso a muitas coisas, o que Abraão fez, o que ele falou, o que ele cria, mas essas fontes são daquilo que foi escrito sobre ele, daquilo que foi preservado por escrito. Se você descartar aquilo que foi preservado por escrito e ficar apenas aquilo que, entre aspas, se preservou, né, oralmente, você não teria absolutamente nada. Da mesma forma, se você pegar exemplo de outros personagens bíblicos, né, Noé, o que você tem sobre Noé que não foi escrito? Nada. Tudo aquilo que você sabe sobre Noé era aquilo que os autores bíblicos, no caso Moisés, o Pentateuco, escreveu sobre Noé. Você não tem acesso a coisas que não foram escritas no Pentateuco, mas que supostamente foram transmitidas adiante de boca em boca. Você não tem acesso a esse tipo de coisa. O próprio Moisés, por exemplo, né, se você perguntar o que Moisés cria, qual era a doutrina de Moisés, né, como é que foi a vida de Moisés, para você chegar a todas essas respostas apenas com fontes escritas. Você vai abrir lá o Antigo Testamento, principalmente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né, o Pentateuco que foi escrito por Moisés, e alguns escritos posteriores que também foram escritos sobre Moisés. Mas você não vai ter nada fora da Bíblia que supostamente tenha sido preservado sobre Moisés. Você tem até inclusive tradições orais que os fariseus diziam ter preservado desde a época de de Moisés, mas que Jesus tacou o pau para cima deles. Jesus falou, não, a tradição de vocês está corrompida. A gente já vai ler esses versículos todos onde Jesus atacou ferozmente a tradição oral dos fariseus que supostamente remetia a Moisés. Porque o que Jesus estava querendo dizer na época era uma coisa muito clara, muito simples e muito categórica. Apenas aquilo que foi escrito por Moisés ou sobre Moisés é que se preservou. Essas tradições dos fariseus que diziam remeter a Moisés e que foram passadas, transmitidas por boca em boca, não chegaram a lugar nenhum, não são confiáveis, apenas são acréscimos à escritura, né, acréscimos espuros que deviam ser rejeitados. Então, qualquer personagem bíblico que você quiser ter em mente, né, Abraão, Moisés, Noé, se você querer, sei lá, Jó, qualquer personagem bíblico aí, né, se você perguntar para um católico, inclusive, o que você sabe sobre esse personagem bíblico, que afora daquilo que foi preservado por escrito no Antigo Testamento, nada. Ele não vai saber responder nada. Ele fala que nem tudo foi escrito. É verdade, nem tudo foi escrito, mas tudo que foi preservado é do que foi escrito. Né? Nem tudo aquilo que Moisés cria, nem tudo aquilo que Moisés fez, nem tudo aquilo que Moisés praticou durante a vida foi escrito. Entretanto, as únicas coisas que a gente sabe hoje em dia, confiavelmente, né, sobre Moisés, as únicas coisas, os únicos ensinos que foram preservados sobre ele foi aquilo que foi escrito. Obviamente, Moisés falou coisas que não foram escritas, sim, é claro, mas nós não sabemos mais quais foram essas coisas. E, portanto, a gente fica somente com aquilo que foi escrito por Moisés ou sobre Moisés. Ou seja, a gente aplica o princípio da só escritura. Os católicos fazem isso em cima do Antigo Testamento. Isso que é o mais interessante e irônico da coisa. Os católicos, eles dizem que são contra a só escritura, mas em relação ao Antigo Testamento, eles adotam o princípio da só escritura. Eles são só escrituristas em relação ao Antigo Testamento. Se você perguntar para um católico a respeito de qualquer coisa do Antigo Testamento, né, quais doutrinas do Antigo Testamento que você segue que não foram escritas na Escritura, né, que foram apenas transmitidas oralmente, de boca em boca, até chegar na época de Jesus ou até chegar aos dias de hoje? Nada. Ele não tem absolutamente nada que ele possa falar que foi preservado. Né? Por exemplo, porque quem era e o que ensinou o tio de Abraão?
Você nem sabe quem foi o tio de Abraão, você não sabe o nome do tio de Abraão, você não sabe quem foi o tio de Abraão, você não sabe o que o tio de Abraão cria, o que ele ensinou, o que ele viveu, você não sabe nada, você não tem nenhuma informação sobre o tio de Abraão. E por que você não sabe nada sobre o tio de Abraão? Porque o tio de Abraão não escreveu nada, e ninguém escreveu nada sobre ele. Então, obviamente, muita coisa foi transmitida adiante, de boca em boca, oralmente, né, do tio de Abraão e para os seus filhos, seus netos, bisnetos, etc. Claro, mas isso foi preservado com o tempo? Não. Agora, se alguém tivesse escrito sobre o tio de Abraão, ou o próprio tio de Abraão tivesse escrito alguma coisa sobre ele, a gente saberia alguma coisa. Então, isso é uma coisa óbvia. Tudo aquilo que foi dito na antiguidade, a vida das pessoas, aquilo que as pessoas criam, aquilo que elas ensinavam, a vivência delas, a doutrina delas, aquilo que foi dito apenas oralmente, não tem como ser criado nos dias de hoje, não tem como a gente chegar a esses ensinos hoje, no século XXI, apenas aquilo que foi transmitido oralmente naquela época. A gente sabe porque escreveram sobre esses personagens, né? Muitos e muitos personagens do Antigo Testamento, que inclusive foram citados na Bíblia, em listas genealógicas e tudo mais, a gente não sabe balhufas sobre eles, a gente não sabe nada sobre a vida deles, a gente não sabe o que eles criam, o que eles viviam, né, como foi a vida deles, a gente não sabe nada. Por quê? Porque eles não escreveram nada. Aquilo que eles escreveram, agora, aquilo que os personagens bíblicos escreveram, aquilo que eles passaram por escrito, aquilo que alguém escreveu sobre outra pessoa, isso a gente sabe. Por quê? Porque foi passado por escrito, e o que foi passado por escrito se preserva com o tempo. Então, o princípio da sua escritura é extremamente simples. É o princípio de que, hoje em dia, a única forma confiável, segura que nós temos de chegar àquilo que foi dito originalmente pelos apóstolos, por Jesus Cristo, pelos personagens do Antigo Testamento e tudo mais, é através de fontes escritas. Isso não significa que os apóstolos não ensinaram mais coisas oralmente que não foram passadas por escrito. Significa apenas que aquilo que eles passaram oralmente não foi preservado com o tempo, da mesma forma que aquilo que foi dito oralmente sobre Abraão, sobre Noé, sobre Moisés, não foi preservado, mas sim apenas aquilo que foi escrito por eles ou sobre eles. Então, esse é o princípio, né? Os católicos vão argumentar, pegam textos lá do Evangelho de João, por exemplo, dizendo, está aqui, Jesus ensinou muitas coisas que não foram escritas. É verdade, mas apenas aquilo que foi escrito que se preservou. Por isso que hoje em dia nós só podemos chegar àquilo que Jesus ensinou através daquilo que foi registrado por escrito sobre ele. O resto é especulação, o resto é conjectura, o resto é invenção de seitas. Você vai ver os mormons, por exemplo, ensinando que Jesus pregou o Evangelho das Américas e outros maluquices lá que eles ensinam e que eles vão falar que foi transmitido oralmente. Quer dizer, não está na Bíblia, mas foi dito oralmente, né? Foi pregado oralmente sobre Jesus. Você vê os espíritas falando que Jesus ensinou, né, a lei do karma e a reencarnação oralmente. Né? Não está nas escrituras, mas nem tudo que Jesus disse foi escrito. Né? Você vai ver os muçulmanos tentando fundamentar doutrinas muçulmanas através daquilo que não foi escrito na Bíblia, mas que foi supostamente escrito no Alcorão ou que foi transmitido oralmente. E os católicos fazem exatamente a mesma coisa. Eles tentam fundamentar as heresias que eles ensinam através de doutrinas que não foram transmitidas por escrito. Então, a tática que toda seita vai fazer é justamente essa. Eles não têm fundamento bíblico nenhum, então eles vão tentar dizer que, como nem tudo que eles disseram em vida foi escrito, então isso daqui que não foi escrito é justamente aquilo que eles disseram, é justamente aquilo que nós cremos. Mas qual o fundamento que eles têm para essa crença? Nada. Eles não têm nenhuma forma de provar que realmente essas coisas foram pregadas oralmente por Jesus ou pelos apóstolos, porque a única forma confiável de nós chegarmos hoje em dia àquilo que foi dito originalmente é através de fontes escritas, e nada além das fontes escritas. Nós temos mais de 5.000 manuscritos gregos antigos, né, que foram preservados, que nós podemos saber com bastante exatidão aquilo que foi ensinado originalmente por Jesus, pelos apóstolos, pelos evangelistas e tudo mais. Mas nós não temos sequer o cânon da tradição, nós não temos uma lista de tradições orais que foram ensinadas por Jesus, mas que não foram escritas na Bíblia em lugar nenhum. Nós não temos uma lista de tudo aquilo que Jesus ensinou oralmente, mas que não foi registrado na Bíblia. Né? Nós não temos isso. Mas você não tem como fazer uma lista de tudo aquilo que Jesus ensinou apenas oralmente, mas não por escrito. Nem os pais da igreja chegaram a ousar a tal ponto de dizer, Jesus ensinou tal coisa por escrito, mas isso não foi registrado na Bíblia em lugar nenhum. Não existe isso.
Tudo aquilo que a gente sabe sobre Jesus é do que os apóstolos, que os evangelistas escreveram sobre ele, daquilo que foi registrado por escrito. Esse é o princípio da sua escritura. De modo que aquelas pessoas, por exemplo, que originalmente ouviram os discursos de Jesus, ou que originalmente tiveram contato direto com os apóstolos, pessoal com os apóstolos, é óbvio que elas poderiam seguir não apenas aquilo que foi escrito, mas também aquilo que foi pregado oralmente, que chegou oralmente a elas. Inclusive, durante muitas décadas não havia nada escrito, demorou décadas para as primeiras epístolas começarem a ser escritas, para os primeiros evangelhos começarem a ser escritos, e nessa época a única fonte que eles tinham era os ensinamentos orais. Agora, hoje em dia, a única fonte que foi preservada ao longo de todo esse período são as fontes escritas. Nós não temos mais acesso àquilo que foi pregado apenas oralmente pelos apóstolos ou apenas oralmente por Jesus. Se você for ver em Papias, por exemplo, ele diz que foi um discípulo de discípulos dos apóstolos. Ele viveu uma época em que é possível que ele tenha tido acesso direto ao apóstolo João, e você vai ver ele registrando tradições orais, coisas que foram supostamente ditas oralmente por Jesus, e que os pais da igreja eles simplesmente rejeitaram aquilo que ele disse, Inclusive Eusébio de Cesareia registra que ele ensinou parábolas estranhas e outros ensinamentos sem sentido que eles nem sequer continuaram crendo, Inclusive Papias ensinou explicitamente o milenarismo como sendo proveniente daquilo que os apóstolos ensinaram para ele via tradição oral. E a Igreja Católica rejeita a doutrina milenarista, ela é amilenista, os apologistas católicos são preteristas, então eles não creem nesse milênio literal, mas que Papias ensinava e ainda dizia que tinha vindo a ele por tradição oral. A gente vai ver, por exemplo, Tertuliano, no segundo século da Igreja, ele escrevendo, fazendo algumas listas de coisas que a igreja praticava por tradição. Entre essas coisas, o batismo por imersão durante 3 vezes, eles baixavam a cabeça da pessoa 3 vezes na água e ainda fazia oração virado para o Oriente. Alguma dessas coisas que Tertuliano falou que veio a ele por tradição oral, realmente a Igreja Católica Romana pratica nos dias de hoje? Claro que não, ela faz o contrário, ela joga água na cabeça da criança, faz o batismo por aspersão, ora de qualquer lugar, não necessariamente enviado por Oriente. Ou seja, a tradição que Tertuliano diz que chegou a ele por tradição oral é o contrário daquilo que a Igreja Romana pratica hoje. E aquela tradição que Papias disse que chegou a ele por tradição oral ainda no primeiro século da Igreja Cristã, também é uma série de coisas que a Igreja Romana não pratica nos dias de hoje. Então, mesmo quando a gente vê alguns pais da igreja dizendo que tal coisa chegou a ele por tradição oral que não foi escrita, são coisas que a igreja romana não pratica nos dias de hoje, ou pior, que pratica o contrário. E as coisas que a igreja romana afirma que chegaram a ela por tradição oral são ensinos extremamente tardios dos pais da igreja, que você só vê os pais da igreja defendendo do 4º, 5º século em diante. Olhe lá, algumas doutrinas como a Imaculada Conceição de Maria, nem isso. Nenhum pai da igreja ensinou. Outras doutrinas como o purgatório começaram a ser ensinadas como uma especulação teológica a partir de pais da igreja do 4º e 5º século depois de Cristo, e mesmo assim como uma especulação e não como uma doutrina, não como um dogma, e uma série de doutrinas católicas que não existem em nenhum ensino, não apenas na Bíblia, mas também nenhum pai da igreja, nem no 1º, nem no 2º, nem no 3º, nem no 4º século. Inclusive, são doutrinas que não têm absolutamente nenhum fundamento. E mesmo assim, eles afirmam que essas doutrinas chegaram para eles por tradição oral, que foi transmitida pelos apóstolos e que foi transmitida por discípulos de apóstolo, por bispo, apóstolo-bispo, até chegar no tal Papa que proclamou o dogma. Católico nenhum é capaz de provar pela patrística dogmas como Imaculada Conceição, purgatório ou mesmo infalibilidade papal. Mas mesmo assim, inclusive existem infinitas declarações explícitas dos pais da igreja contra esse tipo de doutrina. Mas mesmo assim eles creem de pé juntos, não apenas eles creem que essa doutrina existiu, como ainda que foi transmitida oralmente a partir dos apóstolos de boca em boca por bispo e bispo.